Irmãos e irmãs, hoje, mais alegres que outros dias, nossa comunidade se reúne por conta desta celebração de batizados e também desses 2 casamentos. Podíamos dar como título a essa conversa do padre, Viver o que Jesus nos ensina. Os discípulos não foram santos de pronto, de imediato. Na verdade, ninguém na história da igreja foi perfeito cristão desde o primeiro momento. Afinal de contas, ser cristão não é um dado definitivo, mas um segmento, um caminho longo, às vezes difícil, que tem alegrias, que tem momentos gozosos, mas que tem também momentos bastante complicados. Portanto, devemos ter claro que desde o princípio, todos nós estamos no mesmo nível. Ninguém é mais que ninguém. Até quem se acha mais santo que o outro, talvez tenha perdido o crédito só de achar-se melhor que o outro. Temos na comunidade uma hierarquia, e a hierarquia é apenas para servir, não para se sobrepor a ninguém. Na comunidade, diante de Deus, todos são iguais, todos estamos no mesmo nível. Podíamos nos recordar aqui da fala de São Paulo que diz: quem está em pé, cuidado para não cair. Todos devemos cuidar da própria vida. Ao longo do caminho, Jesus ensina aos seus discípulos. E como qualquer estudante em qualquer escola do mundo, os discípulos também não entendiam de primeira. Às vezes a gente estava na escola e o professor explicava e a gente não entendia, e tinha vergonha, não perguntava, ficava sem entender. Ou o professor explicava, a gente não entendia, ele explicava de novo e repetia de novo. A gente achava que entendia e chegava à prova e mostrava que a gente não tinha entendido. Ou seja, é preciso um exercício de repetição para o aprendizado. Talvez na segunda, terceira vez a gente aprenda alguma coisa. Jesus, como bom mestre, não se furta de repetir o ensinamento aos seus discípulos. Ele repete. Ele quer que os seus discípulos aprendam. Podia aqui também pensar no pai e na mãe, educando os seus filhos pequenos, não só, mas sobretudo pequenos. Quantas vezes vai repetir aquela mesma coisa, para ver se o filho aprende? E repete, e repete, e repete, e repete. E tem que ser com paciência. E repete, e repete, e repete. E repete. E com paciência, repete, repete. Vocês já estão perdendo a paciência comigo, né? Pois é. Sem paciência, um pai e uma mãe não será um bom educador. Porque nós também precisamos dessa repetição, dessa paciência, dessa acolhida, desse zelo, desse cuidado. Jesus repete, ele não perde a calma, explica de novo. Vemos isso no Evangelho de hoje. Jesus estava à parte ensinando os discípulos. E ensinou que ele teria que morrer, seria entregue. Que ele deveria dar a sua vida para o resgate de muitos. Aí quando chega em casa, Jesus pergunta àqueles discípulos: o que vocês conversavam pelo caminho? Jesus falava de morte, de entrega, e pelo caminho eles conversavam qual deles era o mais importante. Olha o nível de distanciamento entre eles e o ensinamento de Jesus. Até me lembro, assim, engraçado, às vezes ia fazer alguma palestra em alguma comunidade, algum lugar, e no final da palestra, um tema qualquer, por exemplo, o batismo, o casamento, e no final da palestra deixavam espaço para fazer perguntas. E invariavelmente, a primeira ou segunda pergunta era assim: por que padre não casa? Não tinha nada a ver com o assunto. Era o departamento.
Mais ou menos isso que aconteceu com eles. Jesus estava ensinando, repetia, e eles ainda estavam muito cheios de si, do mundo, de outros interesses. Mas, não importa, Jesus tem paciência e repete a explicação. E o que ele diz lá em casa é que quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. E lembrei de uma historieta, numa cidade menor do interior, mudou o padre, foi um frei lá para a comunidade. A comunidade acolheu o frei, o padre, e tudo bem, o padre fez o primeiro sermão dele na comunidade. Na semana seguinte, o frei repetiu o mesmo sermão. Ok. Na outra semana, o frei repetiu o mesmo sermão. Ok. Na outra semana, o frei repetiu o mesmo, primeiro sermão. Aí já mais ou menos ok, né? Na quinta vez, o frei repetiu aquele primeiro sermão. Aí o povo não aguentou. Foi se queixar com o frei. Chamaram as autoridades da cidade e foram falar com o frei. Assim, talvez o frei não estivesse preparando a missa, né? A homilia. Pois bem, disseram ao frei, o acusando: olha, faz pelo menos 5 domingos que a gente vem aqui, que é quando o senhor chegou, e o senhor repete todo domingo o mesmo sermão. E o frei se defendeu da seguinte forma: olha, se vocês ainda não conseguiram assimilar e viver o primeiro sermão, como é que eu vou para o segundo? O que acontece é que a gente vai aprendendo algumas coisas intelectualmente, racionalmente, e vai se desviando de viver o que aprendeu. Vai se desculpando. Eu já sei disso. Vou voltar ao exemplo da mãe que chama a atenção do filho. Ela vai falar qualquer coisa, dar um sermãozinho para o menino e fala assim: eu já sei de tudo, não precisa falar, eu já sei que não precisa falar. Claro que vai falar assim hoje em dia com a linguagem um pouco mais forte, né? As crianças hoje ganham no grito, né? Não precisa falar. Não. É quase isso que a gente faz na vida também. Quanta coisa a gente sabe, talvez até de mim mesmo, né, aqui na comunidade há 7 anos, quem vem sempre aqui, já sabe algumas ideias que eu costumo repetir com frequência. Se eu perguntar sobre elas, vocês vão me dizer alguma coisa, mas viver, talvez, ainda não tenha acontecido. Irmãos, não se pode dar por suposto que o aprendizado dos discípulos se deu de uma vez para sempre. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Cristo nos ensinou com alguma regularidade. Ele precisa repetir o seu ensinamento àqueles discípulos e por meio da igreja, hoje, nós também precisamos ser lembrados de novo daquele ensinamento do Senhor. Na carta de São Tiago, na segunda leitura da missa de hoje, vemos a lição aprendida e transmitida a outra geração de discípulos, de fiéis, de cristãos. E aquela comunidade de São Tiago, que tinha aprendido tantas coisas, parece-me que não conseguia viver todas as coisas. Possivelmente naquela comunidade, os discípulos ouviram repetidas vezes, eles já sabiam, não precisa dizer, já sei. Mas na prática, continuavam com as invejas, com as rivalidades, com as discórdias, com os conflitos. Tiago teve que recordar mais uma vez a lição da fraternidade. Também nós, irmãos e irmãs, precisamos escutar essa lição de tempos em tempos,
Porque em nossa vida, em nossas famílias, em nossas comunidades, lá onde a gente trabalha, de vez em quando há surtos de violência, de inveja, de rancores que nos impedem de viver em paz e amargam a nossa existência. Por vezes, há demasiado desejo pelos primeiros lugares e por sermos mais importantes. Hoje vem a calhar o ensinamento repetido de Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro deve se colocar a serviço dos outros. Quem mais tem mais a oferecer aos outros. E como estamos nos dias da novena de Santa Teresinha, a gente vai celebrar de noite, mas eu quero terminar essa conversa com uma ideia dela, um pensamento dela. No início eu até achava que fosse uma frasezinha dessas que está por aí e puseram o nome dela, né? Mas está na obra dela mesmo. Só antes, na igreja, na história inteira, nos 2000 anos de história do cristianismo, tem 36 doutores da igreja. 36 santos com títulos de doutor. Desses 36, 4 são mulheres. Só 4. E dessas 4, uma é Teresinha, doutora da ciência do amor. Às vezes a gente fica falando da Rosa, mas o mais importante dela é a sua doutrina, a sua teologia, o seu ensinamento, a confiança absoluta em Deus. Mas vamos lá para a frasezinha dela que cabe nessa conversa minha hoje. Ela diz assim: eu escolhi o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga. Eu escolhi o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga. A não ser na igreja, assim, que a pessoa já quer sair mais cedo, já fica no último, briga para ficar no fundo. Peguei vocês aí do fundo hoje. Talvez a gente devesse lançar uma competição. Quem vai amar mais? Quem vai perdoar mais? Quem vai servir mais? Quem vai se ofertar mais? Quem vai se dispor mais? Quem vai cuidar mais? Escolhi o último lugar, porque por ele ninguém briga. O Senhor confunde os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. O Senhor derruba os poderosos dos tronos e eleva os humildes. O Senhor faz se erguer o caído e faz tombar aquele que se acha cheio de si mesmo. Que o Senhor nos ajude a aprender e a viver a sua lição de fraternidade e de serviço de uns para com os outros. Não queiramos, termino mesmo, não queiramos ser melhores que ninguém. Eu sou padre, não preciso ser padre melhor que outro padre, basta ser padre. Não preciso ser o padre melhor que o outro. Não preciso. Basta ser o que eu sou. Na sua profissão, na sua ocupação, não queira ser melhor que o outro. O bom seria se fôssemos melhores uns com os outros, e não uns contra os outros. Formamos parte de um mesmo e único corpo, e seremos salvos pelo mesmo e único Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.